uma boa tarde para você. Tá começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br. Estamos também no YouTube, hein? Acesse, digite TV Câmara, arroba TV Câmara SJC. Eu sou o Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta sexta-feira. Sextou, hein? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Hashtag sextou. E é sempre um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, porque estamos vivos aqui para trazer alegria na sua tarde. Vivo, alegre, feliz e cantante. E aqui com a gente também a nossa querida intérprete de Libras, a Tamires Caetano, está com a gente para fechar essa semana e levar informação para a comunidade surda que acompanha o Hora do Esporte. Vamos que vamos, Tamires. Vamos embora então, que hoje tem bastante coisa. E olha só, falando do São José, que fecha a sua participação na primeira fase da Copa Paulista, fora de casa contra o Santo André. A partida pode valer até a liderança geral da competição. O Brunão foi bater um papo com o técnico Ricardo Costa para falar sobre isso e outros assuntos, é claro. E você confere agora. Solta, Matheus! Muito bem, Vieira Júnior. Muito boa tarde para você que está em casa acompanhando o Hora do Esporte. O São José, como você já sabe, já está classificado para a próxima fase da Copa Paulista, mas ainda tem um jogo para fazer aí na primeira fase, né? Resta uma partida nessa primeira fase contra o Santo André fora de casa. E a gente vai conversar com o técnico Ricardo Costa para saber um pouco do que ele espera sobre essa partida contra o Santo André. Muito boa tarde, Ricardo. Então a gente vai começar com essa pergunta então, né? O que esperar nessa partida aí, a última partida contra o Santo André? Bom, boa tarde. Temos o último compromisso já classificado, mas a gente ainda busca uma pontuação alta, né, para poder manter a nossa decisão aqui dentro do Martins Pereira. Acho que vai ser muito importante, então vamos buscar esses 3 pontos fora para que a gente possa ter essa chance de jogar dentro de casa numa fase decisiva. O fato do Santo André já estar despreocupado, sem chances, de uma certa forma, pode dificultar para vocês, do mesmo jeito que o São Bernardo dificultou aqui um pouco no Martins Pereira? Eu acho que sim, até porque o Santo André vem numa evolução muito grande, né? Os últimos 3 jogos aí, com 3 vitórias, então nós temos um adversário que cresceu bastante nessa fase final. Como eu sempre falo, né, essas equipes elas vêm trabalhando justamente para planejamento do outro ano já, então vem observando os jogadores também querendo ficar no clube ou empregar um pouquinho melhor, então é a oportunidade que eles têm de mostrar um pouco do futebol. Então acho que esses jogos são os mais difíceis, né? Às vezes a gente acha que vai ser fácil, acha que vai ser tranquilo e a gente tem uma surpresa como a gente teve aqui do São Bernardo. A gente sempre espera que o adversário venha para cima, né? Acho que um pouco sem compromisso, né? E isso facilita um adversário que já está fora. Mas a gente tem que estar preparado, fazer nosso jogo seguro lá e buscar os 3 pontos. Você, tendo já a classificação nas mãos, né, pretende fazer algum tipo de teste, mudar um pouquinho a forma de jogar, enfim? Ou como que você já está pensando em montar esse time aí, talvez para fazer um testezinho ou outro? Ou jogo oficial você não costuma fazer muito teste? Não, teste é uma palavra, na minha opinião, errada, né? Acho que aqui a gente não faz teste, aqui a gente coloca os melhores para esse jogo. Então a gente vai colocar os melhores para esse jogo. Nós temos aí o único jogador suspenso é o Abreu, né? Pelo 3º cartão amarelo. O restante tem todas as condições e a gente vai montar a melhor equipe para que ele possa ir lá e fazer um bom jogo. Tem algum ponto principal que deva ser corrigido dessa última partida, já mirando para a próxima, comparando o São Bernardo agora com o Santo André? Eu acho que cada partida tem a sua história, né? Eu acho que essa é uma partida que a gente jogou dentro de casa. A gente não conseguiu pressionar tanto o adversário, que foi um adversário que jogou no nosso erro, na verdade. E aí depois do segundo tempo a gente chamou o adversário para o nosso campo e a gente conseguiu construir mais. Então cada jogo tem sua história. Eu acho que a gente, de um todo, a gente fez uma boa partida, a gente não levou mais um jogo sem levar gol, então nosso sistema defensivo funcionou. E a parte ofensiva a gente foi lá e fez o gol, né? Acho que tivemos chance de fazer mais gols também, sofremos algumas chances de gol também. A
Mas é isso, acho que é trabalhar sempre para corrigir o que a gente possa melhorar. Nunca tá bom, né? Sempre tem que melhorar, então a gente vai trabalhar para melhorar e que a gente possa fazer um jogo bom e seguro contra o Santo André. Projetando já a próxima fase, né? Acho que o São José, pelo cruzamento de agora atual, enfrentaria o Mirassol. Como você projeta a próxima fase, né? E tem algum adversário que vocês não gostariam de enfrentar nessas quartas de final? É complicado falar de segunda fase, por mais que a gente já esteja na segunda fase, a gente pode falar um pouquinho, mas projetar adversário é muito difícil. A gente está fazendo as contas aí. O Mirassol tem um jogo muito difícil, né? Pode até ficar de fora, né? Pega o Marília que sofreu uma derrota no final de semana para o seu maior rival, né? Uma goleada. Então a gente viu um campeonato muito equilibrado. Então a gente, lógico, está vendo os outros adversários, quem pode ser enfrentamento, mas a gente só vai saber mesmo domingo, lá meio-dia, hora acabar o jogo, a gente vai poder aí sim começar a falar do adversário. Obrigado, Ricardo. Então, essas foram as palavras do técnico Ricardo Costa, já projetando o jogo contra o Santo André, né, a última partida dessa primeira fase da Copa Paulista e também já pensando um pouco já na próxima fase da Copa Paulista, nas quartas de final. Voltamos com você aí, Vieira Júnior, no estúdio. Valeu, Brunão que estava lá, mas também está aqui. Matheus, vamos antecipar as coisas. Coloca pra gente aí os jogos deste final de semana. Todos os jogos, domingo, 10 da manhã. 10 da manhã não é horário de futebol profissional, pô. Mas enfim, Portuguesa, Santista e São Caetano. Esse jogo vai ser em Santos, hein? Que coisa! O jogo da Portuguesa vai ser... Aliás, esse jogo aqui vai ser no Canindé. Esse segundo jogo, São Bernardo e Portuguesa Santista, esse jogo vai ser em Santos. Olha que absurdo. Mas tudo bem. Santo André e São José, os jogos do grupo 3, o grupo do São José. Classificação do grupo. Coloca pra gente o Matheus. Olha lá. Portuguesa líder com 20, São José em segundo com 20, Portuguesa Santista com 18. São José tem que ficar atento que ele pode cair para terceiro dentro do grupo aqui, né? Os outros três aqui, os três Santos aqui, não servem para nada. Matheus, coloca pra gente a classificação geral da Copa Paulista. Olha só, classificação geral, 15 de Piracicaba é o melhor time da competição, os três grupos somando todos os jogos, 21 pontos. Portuguesa e São José, segundo e terceiro, Portuguesa Santista em quarto. Repare que do grupo do São José, o segundo, o terceiro e o quarto são do grupo do São José. Você vê a força do grupo do São José. Depois vem Noroeste, Juventus, Mirassol e Grêmio Prudente. Essas duas equipes que estão em azul aqui, são os melhores terceiros colocados na atualidade. Claro que isso aqui pode mudar com a última rodada. Os que estão em verde são os dois primeiros de cada grupo. Os dois primeiros do grupo 1, os dois primeiros do grupo 2, os dois primeiros do grupo 3. E os azuis são os segundos melhores terceiros colocados dos três grupos, tá certo? Se terminasse hoje com essa classificação aqui atual, muita coisa vai mudar porque vai ter jogo final de semana. Os confrontos de quartas de final seriam desta forma: 15 de Piracicaba contra o Grêmio Prudente, o primeiro contra o oitavo. Portuguesa, o segundo contra o sétimo. São José e Juventus da Moca. Ou seja, o terceiro contra o sexto. E aqui, o quarto contra o quinto. Lembrando que os times que estão aqui à sua esquerda da tela, eles decidiriam em casa. Brunão, já antecipei tudo isso para dizer, com base naquilo que disse o Ricardo Costa e esses prováveis confrontos, quem quer chegar, quem vai chegar para uma quarta de final de Copa Paulista, seja Campeonato Brasileiro, o que for, não tem que escolher adversário, tem que chegar e jogar. E é bom que o Ricardo já vai pensando agora nesse próximo passo, né? Porque, como ele falou, essa primeira parte da Copa Paulista já foi, né? Para o São José já foi. Lógico, tem um último jogo ainda, dá para somar pontos, dá para conseguir uma colocação melhor dentro do grupo e no geral, mas como já conseguiu a classificação, então essa primeira parte já Inês é morta, já foi. Agora é pensar um pouco como montar o time, o que vai vir pela frente nas quartas de final da Copa Paulista. Por enquanto, o Juventus, por um lado, acho que pesando as coisas, é bom para o São José, porque primeiro distância, que dá para ir até, dependendo do horário do jogo, dá para ir no mesmo dia e voltar. E também a questão do Juventus. O Juventus está oscilante, né? Não está muito bem, começou mal, agora deu uma engrenada, ou seja, não tá muito bem no campeonato, né? Tem o Jorginho Cantinflas como técnico. Então, pode ser que o São José vá bem nessa fase aí das quartas de final, caso enfrente o Juventus.
Muito bem, sorte aí para o São José. Esse jogo contra o Santo André não é galinha morta, não. É um jogo complicado, jogo difícil, como diz o Ricardo Costa, mas é aquele negócio. O Santo André não vale nada, mas individualmente para os jogadores vale muito. É a última chance deles se mostrarem para o mercado do futebol. O cara fazendo uma boa partida contra o São José, que é uma equipe a ser batida, pode lhe render um contrato ali na frente. Então, o cara vai querer mostrar alguma coisa. Então, e joga meio que descompromissado, aí que pode ser o fio da meada aí para a equipe do Santo André, e o São José tem que ficar esperto com isso. E todos os detalhes dessa partida, obviamente, na segunda-feira aqui no Hora do Esporte, a gente vai trazer para você. Bruno, por falar em trazer, quem trouxe um novo goleiro foi o São José. Chegou o Pablo. Coloca aqui, Matheus, a imagem dele. Pablo, 30 anos, ex-noroeste de Bauru, ficou por lá uns 3 anos. Chegou aí, parece que o Ariel, a contusão, ainda não foi divulgado nada oficialmente, mas parece que a contusão do Ariel foi mais grave, por isso chegou o Pablo. O Pablo, que não é o do Qual é a Música, vem aí para fazer, né, reforçar o elenco do São José. Não deve ser o titular, né? O titular deve ser o Luiz, continuar, né, que era o reserva imediato do Ariel. O Luiz deve continuar no gol, o Léo deve ser o reserva imediato do Luiz, então ele deve ser o terceiro, ou até para brigar com o Léo Lobo na reserva, aí quem vai ser o segundo ou terceiro goleiro do São José. Muito bem, sorte aí para o Pablo, sorte para o elenco do São José. Ele não pode jogar, não pode nem ser relacionado para esse jogo de domingo, mas a partir das quartas de final já estará à disposição do técnico Ricardo Costa. Brunão, antes da gente ir para o último intervalo, fechando aqui o primeiro bloco, na última quarta-feira o São José Futebol Feminino foi até o CT Laudo Natel em Cotia para encarar o São Paulo pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista e perdeu por 3-0. Vamos ver os gols? Solta aí, Matheus, pra gente em tela cheia. Primeiro gol é da Aline. Olha só, jogada pela direita, vai ter o cruzamento ali, ó. A jogadora do São Paulo infiltrou e aí a Aline chegou livre ali para tocar para o fundo das redes, 1-0 aos 8 do primeiro tempo. Aí no segundo, olha o golaço da Micaele. Bateu, é gol. Tá lá, ó. Não deu pra Zane, ela voou, mas não encontrou. Olha que categoria da Micaele, só aos 11 do segundo tempo a Zane voou, mas não achou. Nessa câmera vai ficar bonito, olha só. Não deu pra Zane. E o terceiro do São Paulo, Micaele de novo. Olha que paulada da Micaele. Olha o sapato no ângulo, coitado da Zane, não dava para ela. Podia ter 2 Zanes ali que ela não chegaria. 3-0 para o São Paulo, resultado mais do que previsível, hein, Brunão? O São José pegou um time forte, né? A gente estava falando aqui, tanto o São José quanto o Taubaté pegariam times fortes antes do clássico, né? O clássico da rodada final do Campeonato Paulista. E acabou que, coincidentemente, os 2 times perderam por 3-0. Então, felizmente para o São José aí, esse resultado a amargar, mas já era previsto. Pois é. Matheus, coloca pra gente no pique a classificação do Campeonato Paulista. A gente vai ver aqui a parte intermediária. São José e Taubaté, 7ª e 8ª posição. Os dois aqui vão disputar para ver quem vai ficar na 7ª, quem vai ficar na 8ª. Pode até beliscar aqui uma 6ª posição, mas pouco provável para ambas as equipes. O Red Bull Bragantino deve ganhar o seu último jogo. E aqui quem ganhar vai ficar na 7ª ou na 8ª posição. Clássico dia 14, 9 da noite. 9 da noite, dia 14, é brincadeira, hein? São José e Taubaté. Esse jogo vai definir a classificação final para as equipes que vão disputar a Copa Paulista, esses times que estão em azul, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30 segundos. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, falando do São José Futsal, que entrou em quadra ontem pela 4ª rodada da Liga Paulista no Ginásio Tênis Clube para manter o 100% de aproveitamento na competição. E o time conseguiu, hein? O time do técnico Gabriel Pichu bateu o Barão de Mauá por 7-4 no Tênis Clube. Calma, TP. O Brunão esteve por lá com o cinegrafista Fábio Negrão, o nosso Big Black, e eles contam para você como foi a partida. Solta, Matheus. Na Liga Paulista, o São José Futsal entrou em quadra para manter a boa campanha nesse início de campeonato. Pela frente, o Barão de Mauá, terceiro na classificação geral. Mas logo no início, os joseenses trataram de mostrar quem mandaria na partida, fazendo 1-0 aos 30 segundos, com gol de Wesley. O segundo gol demorou alguns minutos, mas saiu pelos pés de Luquinha. Mais solto em quadra, o São José fez 3-0 na conclusão do Vandinho, após boa troca de passes. Faltando 4 minutos para o intervalo, o Barão diminuiu no tiro livre com Cauê, mas a reação durou pouco, e no lance seguinte o São José ampliou com o Yuri, nessa falha do goleiro Eli Carlos, 4-1. O Barão ainda insistia, e nessa boa jogada fez o segundo com o capitão Beto de cabeça.
Antes de terminar o primeiro tempo, o São José conseguiu um pênalti neste lance. Vandinho bateu e fez o segundo dele na partida e o quinto do São José. No intervalo, uma cena curiosa. Os jogadores do Barão de Mauá tentaram uma tática diferente e não foram para os vestiários. Parece que a tática surtiu efeito. No segundo tempo, os jogadores do time visitante endureceram a partida e criaram dificuldades para os joseenses. Mas o Barão queria mais e logo aos 6 minutos colocou o goleiro Linha para buscar o resultado. Faltando 13 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Barão de Mauá e expulsou o fixo Bob do São José. Na cobrança, Ivan foi para a bola e marcou 5-3. Mas o banco do São José reclamou de 2 toques na cobrança de pênalti, o que invalidaria o lance. O gol e a expulsão elevaram a temperatura da partida e o que não faltou foi protesto dos dois lados. Depois do gol, o time visitante cresceu e quase fez mais um nesse lance, mas o goleirão Lucas estava lá para impedir. 1 minuto depois foi a vez de um jogador do Barão fazer falta e receber o vermelho. Luiz Felipe foi para o chuveiro mais cedo. Com os ânimos mais calmos, o Barão de Mauá trocava passes e envolvia o São José, até que o Beto se infiltrou na área e completou o lançamento para o fundo das redes, fazendo o 4º gol dos visitantes. Mas o São José soube aproveitar as brechas e Vandinho chutou para o gol vazio, fazendo 6-4, faltando 6 minutos para o fim. Novamente aproveitando o gol vazio pelo goleiro Linha, os joseenses fizeram mais um, dessa vez com o Yuri, chutando da própria quadra. No fim do jogo ainda teve tempo para o goleiro Lucas fazer boas defesas. Apito final e vitória do São José, 7-4. Destaque na partida após uma noite inspirada, o ala Vandinho comemorou o fato de ter feito 3 gols no jogo. Feliz, né, cara? Eu sempre peço assim nas minhas orações que eu possa ajudar os meus companheiros da melhor maneira possível, né? Sendo com gol ou com uma boa atuação, assim, dando passe. Mas como você falou, sempre tem a primeira vez, né? Então fico muito feliz em ter podido ajudar a equipe com esses 3 gols e dar continuidade no trabalho. Outro que estava feliz e aliviado pelo resultado era o técnico Gabriel Pichu, apesar dos 2 tempos distintos feitos pelo São José na partida. Como você falou, o primeiro tempo muito consistente, confiante, deu certo a estratégia que a gente planejou antes do jogo. O segundo tempo, acredito que por mérito deles entrou o goleiro Linha. Aí no pedido de tempo a gente montou uma estratégia ali, mudamos o que a gente estava fazendo e deu certo também. Nós conseguimos fazer os gols, mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil. O Barão de Mauá a gente enfrentou, foi nosso primeiro jogo no começo do ano. É uma equipe boa, é um dos candidatos ao título, então a gente sabia que ia ser um jogo difícil e ficamos felizes com a vitória. Com o resultado, o São José chega a 4 vitórias em 4 jogos, mantendo o 100% de aproveitamento na Liga Paulista. Uma sequência que pode dar um gás a mais na reta final de outro campeonato, a Liga Nacional. A gente conversou sobre isso, sobre esses 4 jogos. Esses 4 jogos serviriam de preparação para o jogo da Liga Nacional, também com o objetivo da gente classificar em primeiro na Liga Paulista, entre os primeiros. Então dá uma moral, porque domingo é uma final para a gente. Dá confiança, né, a todos, né, para chegar na Liga Nacional, fazer um bom trabalho e tentar buscar os pontos, né, porque faltam 3 rodadas e só depende da gente ainda. Bruno, eu gostei do goleirão do Barão de Mauá ali, que ele foi com o queixo para tirar a bola do pênalti, se pega no zóio e volta cego para Ribeirão Preto. Mas o detalhe é o seguinte, você já esmiuçou aí o jogo, trouxe a matéria completinha sobre os lances do que aconteceu lá, teve briga, teve tudo mais. Briga no bom sentido, né? Briga não tem bom sentido. Mas discussão, enfim, uma discussão mais acalorada. Isso. E aí depois a turma do Deixa Disso chegou lá e resolveu tudo. Mas, Brunão, você falou bem ali, o São José já está de olho lá no São Lourenço pela Liga Nacional. O São Lourenço está lá embaixo, é vice-lanterna da Liga Nacional. O São José que hoje é o 18º colocado, precisa chegar na 16ª posição, que hoje é ocupado pelo Campo Mourão, que tem 22 pontos, o São José tem 20, Brunão. Esses 4 jogos de invencibilidade na Liga Paulista podem dar uma confiança a mais para o São José, né? A questão de, às vezes o time perde 3 seguidas, a confiança vai lá para baixo. Então, é outro campeonato, é o campeonato mais forte, mas
ganhou 4 seguidas na Liga Paulista, pode ser que o São José consiga essas vitórias, ou 2 vitórias e um empate nessas 3 últimas rodadas da Liga Nacional. Pois é, sucesso para a equipe, sucesso e sorte para a equipe do São José Futsal, domingo, 18 horas, isso mesmo, lá em Santa Catarina, tem São Lourenço e São José Futsal, jogo pela Liga Nacional, jogo que o São José precisa vencer para ainda sonhar com a classificação entre os 16 primeiros e ir para o mata-mata da Liga Nacional, tá certo? Brunão, para a gente ir para o intervalo, na última quarta-feira, São José Futsal Feminino foi até o ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, para encarar as meninas do Taboão. E venceram por 2-1 e se mantém na liderança do Campeonato Paulista. Vamos ver os gols? Solta aí, Matheus. É aquele que você colocou no começo, é agora, olha lá. Olha só, a Lígia, sempre ela. No primeiro, tentou na primeira, na segunda, colocou lá dentro 1-0 para o São José no primeiro tempo. No primeiro tempo ainda, Cauane, depois da cobrança de escanteio, vai empatar para o Taboão. Ela pegou de primeira, golaço no ângulo da goleira de São José, 1-1. Mas no segundo tempo, sempre ela, a Lígia. Fez a jogada individual, trouxe para a direita e bateu no cantinho direito da goleira do Taboão, que não viu a cor da bola, pegou na trave e entrou. 2-1, São José venceu mais uma e segue líder, Brunão. Exemplo do masculino, o feminino também vai bem na Liga Paulista e mais ou menos oscilante aí na Liga Nacional. Pelo menos tem a Liga Paulista aí que o São José está muito bem. Classificação, Bruno, meu caro Matheus, no pique para a gente dar uma olhadinha. Classificação do futsal feminino não tem? Não tem, que beleza. Então o São José segue não tem mesmo, eu esqueci. Segue mesmo na liderança, seguido aí pela equipe do Taboão. É a outra equipe de Taboão. Tem 2 equipes de Taboão no Campeonato Paulista. A segunda equipe que está na vice-liderança é a equipe mais forte. É a equipe que o São José vai enfrentar amanhã na Liga Nacional. Amanhã tem São José e Taboão da Serra pela Liga Nacional de Futsal. É muito Taboão, é muito time do Taboão. Tem 2 times de Taboão no Paulista. Esse aí é o Taboão mesmo, esse é o time forte, é o Magnus, para ficar claro para todo mundo. É o time do Magnus, Taboão, time fortíssimo, é líder da Liga Nacional. Amanhã, no ginásio do Tênis Clube, o confronto entre São José e Taboão, é o time forte de Taboão, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse bloco, no pique, falando de vôlei, Farbacon de Vôlei São José entra em quadra amanhã, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, em busca da primeira vitória da competição. O time vem de 2 derrotas das 2 primeiras rodadas. A partida de amanhã é contra o SESI, às 18h30 na Arena Farmaconde, Brunão. É uma partida difícil, né? Já que o São José começou mal, começou com a mão esquerda aí no campeonato, tem que se recuperar de alguma maneira. Pois é, sorte para a galera, para os gigantes aqui de São José, que vão enfrentar o SESI. Precisa ganhar, hein? Precisa voltar a ganhar a equipe do São José para poder se classificar no Campeonato Paulista. Informação de bastidores, Carlos Schwank não é mais auxiliar técnico da seleção brasileira, vai ficar provavelmente integralmente aqui com o São José. Bom para o São José, para a seleção, não sei se é uma boa ou não a saída do Schwank, mas informações de bastidores dão conta que Carlos Schwank não é mais auxiliar técnico de Renan Dalzotto na seleção brasileira, tá certo? Vamos para um rápido intervalo. 1 minutinho a gente está de volta para fechar a Hora do Esporte de hoje. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha, o São José Basquetebol ganhou, mas não levou a vaga para a final do Final Four da LDB. E o time do técnico Cris Ahmed venceu ontem o Caxias por 70-67, mas com um empate triplo entre São José, Pinheiros e Corinthians, que somaram 2 vitórias e 1 derrota. O saldo de cestas definiu o Pinheiros e o Corinthians como semifinalistas pelo grupo D. Pelo grupo C, Paulistano e Franca avançam para a final do Final Four. O São José vai para a disputa do 5º lugar. Vamos ver como ficaram os jogos de semifinais do Final Four e também os jogos em busca do 5º lugar. Matheus, coloca pra gente aqui já no pique a tabela. Aqui a verdade, isso aqui primeiro os jogos do São José. O São José teve 2 vitórias, uma vitória maiúscula contra o Pinheiros, maiúscula no sentido de espantar o bicho-papão que era o Pinheiros na vida do São José. Venceu, depois tomou uma traulitada do Corinthians e ontem venceu por 70-67 o Caxias. Como é que ficaram os confrontos aqui do Final Four, meu caro Matheus? Não tem? Ah, tem. Não é essa aí, não é. Beleza, é a outra. Não veio. Beleza, Israel. Obrigado, hein? Muito obrigado, Israel. O detalhe é o seguinte, o São José vai disputar o 5º lugar. O 5º lugar vai agora, os Pinheiros e a equipe do Corinthians, eles avançam contra Paulistano e Franca. Essas equipes vão jogar em semifinais. Os 2 vencedores fazem a final para definir o campeão da LDB. Os perdedores do grupo, eles se encontram. O São José vai enfrentar o Praia Clube. O Praia Clube, o São José amanhã, 12h15 é o horário do jogo.
São José enfrenta. Se vencer, ele vai para a final com o vencedor da outra partida para ver quem consegue conquistar o 5º lugar da LDB, no caso do São José, Brunão. Foi o fato do São José não ter feito grande número de cestas, né? Ficou na dependência do Corinthians ganhar o jogo dele, o Corinthians perdeu e aí o São José foi eliminado aí nesse saldo de cestas, não saldo de gols. Pois é, faz parte, né? Acabou tomando uma traulitada do Corinthians e isso aí fez a grande diferença. O Pinheiros teve um saldo de 38 cestas, a equipe do Corinthians 31 e o São José com apenas 3, por isso o São José acabou ficando de fora, viu, Brunão? E olha só, ainda no assunto basquete, falando do São José Basquetebol Feminino, que estreou ontem pelo Campeonato Paulista Adulto, fora de casa no ginásio Prudente de Moraes em Itu, contra o Ituano, e perdeu pelo placar de 78-50. Foi uma traulitada para as meninas, hein, Brunão? Toda a estreia é difícil, né? Agora o São José tem que juntar os cacos aí para tentar reverter essa situação, né? Foi uma derrota feia, mas jogo fora de casa, estreia, dá para relevar um pouquinho. Então o São José tem que se recuperar aí para as próximas rodadas. Pois é, alguns destaques da partida. Ó, pra você ver a diferença, Brunão. A gente tá com um tempinho aqui, ó. O São José perdeu todos os quartos. Primeiro foi 27-11 pro Ituano. Segundo foi 23-15 pro Ituano. Foi pro intervalo com 50-26. Quase o dobro de pontos. Terceiro quarto deu uma meio equilibrada, mas mesmo assim vitória do Ituano. 13-10. Foi pro último quarto 63-36. Aí pra você tirar quase 30 pontos é muita coisa. Último quarto, São José perdeu de novo 15-14. Destaques da partida pelo lado do São José, a Glenda, 12 pontos, 11 rebotes, double-double para ela, mais 2 assistências. A Natália Lima, 7 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Pelo lado do Ituano, a Letícia Zabani, 17 pontos e 10 rebotes, double-double para ela, mais 6 assistências. E a Letícia Lisboa, 16 pontos e 15 rebotes. Foi bem demais a Letícia Lisboa, double-double para ela. São José volta à quadra no dia 10, próximo, sem ser o domingo agora, o outro domingo, 18 horas, ginásio do Teatrão, para receber o Araraquara, Brunão. Essa chance aí do São José conseguir se restabelecer no campeonato, né? Reverter essa situação, jogando em casa, né? Vamos ver se o São José consegue a primeira vitória. Vamos torcer e, claro, após a partida, todos os detalhes aqui dentro do nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final, Brunão. Grande abraço para você, bom final de semana. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais uma hora, estar em mais uma Hora do Esporte. Você não me atrapalha, não. E é isso, segunda-feira estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, sempre com a alegria de sempre, repetiu sempre. E é isso, vivos. Até mais, tchau. Um poeta. Tamires Caetano. Tamires, foi um prazer ter você aqui todo este mês com as férias do Luizão. As férias do Luizão acabaram, portanto, hoje é o último Hora do Esporte, mas sempre que você quiser, apareça para brilhantar o nosso programa. Foi legal demais ter você aqui. Na próxima segunda-feira, o Luizão tá de volta, não é isso? Então tá bom. Tamires, obrigado pela parceria, tamo junto e quando quiser é só vir pro Hora do Esporte, tá certo? Tamires Caetano brilhantando o nosso Hora, levando a informação para a comunidade surda que gosta do esporte de São José, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Ótimo final de semana para você. Você fica agora com a programação da TV Câmara. A gente volta na segunda-feira. Eu, Brunão, o Luizão de volta e grande equipe. Grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.